Olá! Desde 2015, os funcionários públicos foram transformados nos vilões da Previdência Social. A propaganda oficial afirma que se aposentam muito jovens e com salários enormes. Escondem que as reformas feitas de 1998 para cá definiram idades mínimas para mulheres e homens. Mulheres se aposentam com 55 anos e homens com 60. E que quem entrou a partir de 2004 já não se aposenta mais com salário integral. Para tentar mostrar a previdência do setor público federal como ela é e como pode ficar com a reforma da Previdência em tramitação, nós recebemos neste Agenda o consultor do Senado e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social, Luiz Alberto dos Santos. Luiz Alberto, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Essa confusão é grande, parece que tem um certo empenho em não esclarecer como é e muito menos como é que vai ficar. Você tem uma missão difícil aqui, né? Como que fica e como é um pouquinho essa situação? Fala um pouquinho assim, realmente o servidor público civil federal é de fato esse causador desse rombo na Previdência, como é falado? Bem, na verdade, é preciso examinar primeiro a composição do gasto previdenciário e daquilo que tem se chamado de déficit dos regimes previdenciários. A maior parte desse chamado déficit, que é bastante questionável, vem, na verdade, do regime geral de previdência social, o qual, na reforma que ocorreu em 1998, não foi atingido pela regra da idade mínima. Posteriormente, houve a criação do fator previdenciário, que tentou evitar as chamadas aposentadorias precoces e conseguiu, durante algum tempo, retardar as aposentadorias, na medida em que reduziu o valor do benefício dos segurados. No serviço público, no entanto, a idade mínima foi, como já foi dito, implantada desde 1998 para os novos servidores, portanto, já são 20 anos de vigência desta regra. Para os servidores que estavam em exercício, foram mantidas regras de transição que permitem aposentadorias menores do que as idades de 60 e 55, mas desde que o servidor tenha tempo de contribuição maior do que os 35 ou 30 anos de contribuição. Então, na verdade, o servidor, quando se aposenta, ele já contribuiu por um longo período. Não existem aposentadorias no serviço público federal, particularmente, com pouco tempo de contribuição ou aposentadorias com idades muito baixas. Na verdade, a média dessas idades ultrapassa 50, 55, 53, 55 anos. E essa aposentadoria, esses aposentados que recebem salário, que ainda se aposentam com o salário integral, a gente pode dizer que a gente está aposentando os últimos que têm essa possibilidade, que têm esse benefício? Exatamente. Nós estamos num processo de transição que já se iniciou em relação ao fim da integralidade há 16 anos atrás, quando foi aprovada a emenda constitucional número 41 do presidente Lula. Naquela ocasião, o Congresso aprovou o fim da aposentadoria integral do servidor público. O servidor passou a se aposentar com base na mesma regra de cálculo do INSS, porém, levando em conta a totalidade do seu salário. Então, ele se aposenta pela média das suas contribuições, somando tanto o tempo de contribuição na área privada quanto no serviço público. Vamos mostrar, só para a gente literalmente desenhar e para simplificar tanto a nossa conversa quanto para o telespectador. Isso aqui é a regra básica atual. Na verdade, a gente tem hoje três regras de aposentadoria. É isso que você está falando? Então, quem ingressou até 2003 ainda tem direito à aposentadoria com base no último salário. Que é, no caso, esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui. Mas, em todos os casos, ele precisa cumprir idades mínimas. A emenda 47 permite que o servidor que ingressou até 1998, data da reforma da emenda constitucional número 20, se aposente com menos do que 60 e 55, desde que ele tenha mais do que 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher. Certo. Mas quem então, a base é que se aposenta homem com 60 anos e mulher, as mais novas, se aposentam com 55. E quem ingressou no serviço público após 2013, quando foi implantada a Previdência Complementar no serviço público, sequer se aposenta com base no último salário ou na média dos seus salários integral. Se aposenta até o teto do regime geral, ou seja, recebe um valor máximo de R$ 5.839,45, que é o mesmo valor do INSS,
mais aquilo que ele eventualmente capitalizar no fundo de pensão, que no caso federal é o FUNPRESP. Que é o que, na verdade, que é o que vigora hoje. Exatamente. Isso é o que vigora. Todos Mas a gente tem aquela faixa do meio ali. Todos os servidores que ingressaram de 2013 para cá, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, já entram nesta regra. Então, falar em déficit, sem levar em conta que as reformas já foram feitas e já atingem direitos dos servidores públicos e tem provocado, inclusive, redução do gasto, é ignorar que já há um efeito fiscal importante e que não há, portanto, esta urgência e essa situação de caos nas contas públicas causadas pela previdência do servidor público. Tá, bom, mas o fato é, quer dizer, parece que esse passo já foi simplesmente pulado, né? A reforma está aqui, está sendo feita, já foi, está sendo... Né, em tramitação na Câmara, daqui a pouco chega ao Senado também, e a gente tem já algumas mudanças que são importantes. Exatamente. Né? A gente tem mudança na tabela de contribuição, a gente tem mudança no montante final. Vamos mostrar um pouquinho, falar um pouquinho disso também? Alíquotas de contribuição. Sim. Esse aqui foi um ponto bastante divulgado como sendo o ponto em que, de fato, as pessoas que ganham mais pagariam mais. Seria aquele ponto de equilíbrio de justiça social. Quem ganha mais, paga mais. Explica isso para a gente um pouquinho. A proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, ela trouxe duas mudanças importantes em relação a isso, relacionadas aos servidores públicos. A elevação imediata da alíquota de contribuição para 14%, mas com a fixação de redutores e aumentos nessa alíquota, podendo chegar, portanto, a 22%. Esta é a chamada alíquota nominal. Como a alíquota passaria a ser progressiva, incidindo em percentuais diferenciados de acordo com a faixa de renda, nós, na verdade, teríamos uma alíquota efetiva, ou seja, a soma das alíquotas intermediárias, que chegaria no máximo a 16,82%. Mas isso é fato. Exatamente. Então, o que está aqui, que a gente tem, isso é a alíquota nominal, mas quando a gente calcula sobre o salário inteiro, exatamente, você está me dizendo que ela fica em 16,5%. Exatamente. Aí seria o que se chama de, poderia chamar de alíquota média em função da faixa da renda. Então, no máximo, essa alíquota efetiva chegaria a 16,82% para quem ganha acima por volta isso, do teto. Isso, alíquota de INSS, né? Para quem ganha no teto. Exatamente, a alíquota de custeio do regime próprio de previdência. Mas é importante observar que progressividade em termos de contribuição previdenciária é uma anomalia, porque as contribuições sociais, elas já guardam proporção com aquilo que a pessoa irá receber, de modo que cobrar mais sem haver a correspondência melhoria ou aumento no valor do benefício poderá vir a ser considerado confiscatório pelo Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu em várias decisões. Então, a gente pode estar preparando aqui uma série de ações futuras. Certamente. A outra questão é que havia na proposta original a possibilidade também de cobrança de alíquotas extraordinárias, ou seja, além desta alíquota, no caso de haver déficit do regime previdenciário do servidor público. Essa possibilidade foi retirada pelo parecer do relator apresentado no dia 13 de junho. Então, não haverá mais a possibilidade, segundo esse parecer, da cobrança de contribuições extraordinárias. Mas tudo ainda pode mudar até o momento de aprovação final. Mas um aspecto importante é que o servidor público já paga contribuição mesmo após aposentado desde 2004, ou seja, quando o servidor se aposenta, ele continua pagando a contribuição acima do teto do INSS, ou seja, acima de R$ 5.839,45. Ele paga sobre o integral do seu salário. Ele paga exatamente, mas sobre a parcela superior a esse valor. A parcela abaixo desse valor, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia ser taxada, porque não há essa cobrança no INSS. Entendi. Com a reforma agora, o que o governo está propondo e o relator manteve? A possibilidade de cobrar dos servidores aposentados também sobre a parcela acima de um salário mínimo até o teto do INSS. Isso também vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Tem uma outra mudança que é a questão de quanto vai ser recebido até o fim da aposentadoria. Isso é igual para o regime geral da Previdência, que são os trabalhadores da iniciativa privada e os públicos. Essa é uma regra universal que a proposta estabelece para todos os servidores públicos e todos os segurados do INSS. A partir da sua promulgação, a aposentadoria será calculada com base no tempo de contribuição, de modo que para que se tenha 100% da média das contribuições, é preciso que se tenha 40 anos de contribuição. Hoje, no caso do serviço público, tem uma faixa que esse 100%, essa média não é sobre
todas as contribuições, é sobre as 80% mais altas, o que leva a média para cima. Essa é uma alteração muito importante que está sendo feita e que sozinha ela já vai acarretar uma redução no valor dos benefícios de todos os trabalhadores. Varia muito de acordo com a carreira da pessoa, mas isso pode levar a uma perda de 4% a 10%, 15%. Mas digamos assim, por exemplo, você que tem uma carreira de consultor que é no topo da carreira do legislativo. Se você começou como office boy numa empresa, você vai contar com o salário da... E como é que faz se naquele tempo a gente tinha plano real, teve cruzeiro cruzado, foram tantas moedas, cruzeiro novo, como é que vai fazer com essas mudanças de moeda? A regra manda considerar o tempo de contribuição a partir de 1994 e corrigido monetariamente mês a mês. Então, quanto a isso, não há o problema, digamos, da memória inflacionária, porque nós temos facilidade de fazer esses cálculos. O problema é que a própria elevação desse período básico de cálculo, considerando a totalidade da vida do indivíduo, vai levar sim a esse achatamento. E somada a essa outra regra que impõe a perda em decorrência da redução do tempo, ou seja, se o trabalhador não tiver 40 anos de contribuição, imaginemos... Ele não vai receber a média. A mulher, que poderia se aposentar, portanto, com 30 anos. Ela, de imediato, ela já perde 20% do valor do benefício só pelo fato... 30 anos de contribuição. Exatamente, só pelo fato de não ter os 40. Um professor ou professora que se aposente com 25 anos de contribuição, que é o que vai se exigir, ele perde 30% no valor do seu benefício, só e tão somente pelo fato de exercer o direito. Então, só quem realmente tiver 40 anos de contribuição é que vai ter essa média. Exatamente. Não interessa se é professor, se é policial, o que quer que seja. Os policiais terão um tratamento diferenciado. até que venha uma lei futura diferenciado, mas a regra é universal. Vamos só então mostrar aqui rapidinho a primeira tabela que a gente mostrou, que é a tabela que fala da regra de como é hoje, para a gente lembrar que a gente tem 3 formas de aposentadoria no serviço público. Aqueles que entraram até 31 de dezembro de 2003 se aposentam com salário integral, mas tem que ter 60 anos ou 55 e 35 de contribuição ou 30 no caso das mulheres. Quem entrou entre 2004 e 2013, que tem essa média de 80% do período contributivo, e vai passar que leva para alto e vai passar 100%, e depois de 2013, que já é no máximo regime da Previdência. Exatamente. Eu estou puxando essa aqui só para a gente dar um pulo, então, para ver como é que ficam as regras de transição, e aí a gente mostra a primeira regra de transição. Há uma crítica que vem sendo feita, que é o fato de que a PEC número 6, ela não respeita as regras de transição estabelecidas pelas outras emendas constitucionais. Ela revoga integralmente essas regras de transição e estabelece nova regra de transição, o que vai afetar pessoas que já estão às vésperas de concluir os requisitos para a aposentadoria segundo as regras originais. Ocorre que, em função dessa crítica, o substitutivo apresentado na quinta-feira, dia 13 de junho, trouxe uma nova regra de transição. Então, agora nós passaremos a ter, basicamente, no serviço público, 3 regras de transição. A primeira é essa. A primeira regra, precisamente, é a regra que permite que o servidor que ingressou até 2003... Continue se aposentando com integralidade, mas desde que ele tenha 65 ou 62 anos. Veja que para o homem já é um aumento de 5 anos na contribuição. Porque pela regra atual são 60 e aqui 52. E aí, para a mulher são 7. Não, porque a mulher... São 55. São 50, exatamente. Então, a mulher mais penalizada ainda. A mulher mais penalizada ainda. O homem aumenta 5 anos, a mulher 7 anos. A ideia é essa, é acabar com a diferença de 5 anos entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. Tá, então, essa é a transição 1. A segunda regra de transição 2. Então... Esta segunda regra, ela é universal. Ela se aplica tanto para quem ingressou antes de 2003, quanto para quem ingressou depois de 2003, mas até a data da promulgação da emenda. E ela exige uma idade mínima menor, mas o benefício é menor. É menor, então, entendi. A pessoa poderá se aposentar no ano seguinte à PEC, com 56 ou 61 anos. Essa idade vai ser elevada em 2022 para 62 e 57, mas a soma da idade com o tempo de contribuição tem que atingir 96 no caso do homem. Se não tiver, ela não 86. Aposenta. Exatamente, não pode se aposentar. E se conseguir isso, ela aposenta com apenas 60% da média de toda a carreira. E aí pega a média de 60% aos 20 anos de contribuição e soma mais 2% a cada ano adicional. Significa dizer que para ter 100% da sua média, que já vai ser uma média modificada, terá que ter 40 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. Ou seja, é uma regra que ela deve ser bem pouco, para quem entrou antes de 2003, ela não vai ser É uma regra que penaliza, exatamente, né? Mais as mulheres do que os homens. Veja que aquela conta de tempo de contribuição com idade, 86 e 96, ela vai aumentando progressivamente até chegar a 95 e 100 pontos. Então, isso eleva
para quem tiver só os 35 anos, a idade já passa a ser efetivamente de 65 no caso do homem. Então, elas acabam se equiparando ao longo do tempo, essas duas regras de transição. Só que essa permitindo um benefício menor. Agora, reparando bem, as mulheres estão de novo aqui. Sim, as mulheres um pouco mais continuam muito penalizadas. Ok. A terceira regra, né? Essa regra foi uma concessão feita pelo relator em função das dezenas de emendas que foram apresentadas mais de 270 emendas à PEC, né? E aí o parecer apresentou essa solução, uma idade menor, 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher, com 35 ou 30 de contribuição, mas com pedágio correspondente ao tempo que falta para se aposentar. Só que é o dobro do tempo que falta. Se me faltam 5 anos para completar os 35 de contribuição, eu vou ter que completar mais 5 anos, então eu vou ter que trabalhar mais 10 anos. A mulher, da mesma forma, se ela tem 25 anos de contribuição, estão faltando 5 para chegar nos 30, ela vai trabalhar mais 10 anos. Então, isso eleva significativamente o tempo de contribuição exigido para poder se aposentar com uma idade menor. Para quem, portanto, ingressou mais recentemente no serviço público e que tem um longo tempo de serviço público ainda pela frente, ou seja, quem tem 15 anos apenas de serviço público ou de contribuição, que faltaria 20 anos ainda para chegar nos 35, esse trabalhador teria que trabalhar mais 40. Então, é inviável. Na verdade, é uma regra, portanto, direcionada para aquelas pessoas que estejam com menos de 10 anos para se aposentar, faltando menos de 10 anos, sob pena de esta regra acabar sendo inaplicável. Ela fala antes de 2003 e depois de 2004. Exato. E aquela turma que entrou entre 2004 e 2013, Exatamente. Quando foram criados os fundos de pensão, os fundos ponto, próprios. Esta regra traz uma solução melhor do que a regra de transição anterior, porque ela permite que quem ingressou a partir de 2004 se aposente com 100% da média, ou seja, não aplica aquela fórmula de 60% mais 2% por ano. Essa solução, portanto, é melhor em relação ao cálculo de benefício para quem ingressou após 2004. Para quem ingressou até então, portanto, até o final de 2003, a regra é equivalente, ou seja, a aposentadoria integral. Agora, isso vai requerer que cada pessoa faça suas contas e que o governo gerencie um a um. O servidor. Não vai ter mais um gerenciamento geral das carreiras de serviço público. Cada regra impõe uma subjetividade muito grande, porque vai levar em conta as trajetórias pessoais. Isso não vai acarretar mais custo de gerenciamento desse processo? Isso hoje em dia, os meios que se dispõem em termos de tecnologia de informação e cadastros já permitem fazer com certa facilidade. O problema é que as pessoas vão ter muita dificuldade de entender a sua própria situação. É um manguezal isso, Não é à toa que já existem simuladores, diversos simuladores aí, que permitem as pessoas calcular, ou pelo menos tentar entender um pouco melhor. Vamos falar de professor? Porque quando a gente pensa em professor federal, a gente está pensando em todas as universidades públicas, institutos federais e muitos colégios também. Na verdade, os professores universitários, eles já não têm mais a aposentadoria diferenciada desde 1998. Mas ainda tem também essa regra os professores do ensino fundamental, e aí entram as escolas técnicas, né? Os professores do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental e médio, né? Eles têm, portanto, direito a um benefício diferente hoje, que é esta regra atual. Eles podem se aposentar com 55 anos o homem e 50 anos a mulher, com tempos de contribuição também menores, 30 e 25 anos, e fazem jus a proventos que são diferenciados em função dos critérios de até que época ingressou no serviço público, né? Essa situação da regra atual, ela responde a uma preocupação, enfim, com as condições de trabalho do magistério, que são diferenciadas, né? Essa diferenciação, ela está sendo mantida na PEC, mas não nas mesmas bases. Não veio no projeto do governo, ela foi feita já na comissão especial. Não, o projeto original previa, mas com uma regra mais restritiva e mais prejudicial às mulheres. Com a proposta apresentada na comissão agora pelo relator, há uma amenização dos requisitos para as mulheres e há uma flexibilização também para os homens, né? Mas os professores também não estão satisfeitos com as mudanças. Então vamos para a transição. Isso é o que é hoje, vamos ver como é que fica, né? Para quem ingressou até 2003, é isso. Para ter direito a uma aposentadoria integral, 60 anos para o homem e 60 anos para a mulher, com 30 e 25, né? Ou seja,
total extinção aqui da diferença de gênero. Tá? Então, essa é a regra, digamos, para garantir a aposentadoria integral que o governo propôs, que o relator manteve. Tá? Temos aí uma segunda opção, que aí é para quem ingressou em qualquer situação até a data da promulgação da emenda. Tá, a gente tem uma outra regra de transição que tem aí inclui um pedágio também, né? Exato. Esta é a regra que substitui a anterior, para quem ingressou até 2003, né, com 55 e 58 anos. Veja que aqui já admite a diferença entre homem e mulher, né, há uma ligeira melhoria em relação ao homem, né, mas ele tem que cumprir o pedágio de 100%, ou seja, ele terá que contribuir o dobro do que falta para ele se aposentar. Explica um pouquinho essa questão do pedágio que ainda não está muito clara. Se uma mulher, por exemplo, vamos pegar aqui uma professora, se ela está com 54 anos de idade e ela está com 55 anos de idade, mas ela só tem 24 anos de contribuição. Exatamente. Então, ela tem idade, ela teria que trabalhar mais um ano para se aposentar. Ela vai trabalhar mais dois. Mais dois, dobra o tempo. Tá. Se ela tiver com 50 anos e ela tiver 20 anos, então ela está faltando 5 anos de idade, mas ela falta 5 anos de contribuição, então ela, teoricamente, ela teria que trabalhar só mais 5 anos, então ela vai ter que trabalhar mais 10 anos. E é importante ver que nesse teu exemplo, essa regra se equipara à anterior, mas ela pode ser mais vantajosa caso esta pessoa tenha ingressado após 2004, porque na regra anterior, o cálculo do benefício resulta num benefício menor. Aqui é 100% da média. Por que é tão confuso? Que é tanta regra diferente, é por causa da diferença, e como é que ficam os próximos, os que vão entrar no serviço público a partir do momento em que essa reforma for aprovada, qualquer que seja a reforma, né? Porque a gente ainda tem aí toda uma tramitação no Senado, a expectativa é que esse trâmite aí se arraste até o fim do ano. Como é que fica hoje? Está claro como é que fica depois? Essa é uma das grandes críticas que foram feitas à proposta original do governo e que o relator, embora tenha tentado consertar, não consertou, que é o que se chama de desconstitucionalização. Então, está desconstitucionalizado mesmo. Nós temos regras, exatamente. Hoje nós temos as regras na Constituição, estabelecendo quem vai se aposentar, com que idade, com que tempo de contribuição. No substitutivo, o relator restabeleceu algumas regras, mas estas regras ele remeteu para uma lei ordinária, que ainda tudo isso terá aqui vai que ser estar em feita. lei ordinária? Até que venha esta lei, aí são fixadas algumas regras de transição. Que são essas? Que são diferentes dessas, que serão aplicáveis a quem ingressar no serviço público. Ou seja, essas regras aqui são para quem já é servidor público. Então, aqueles que vão ingressar, eles já vão ingressar obrigatoriamente na regra de idade mínima de 62 para a mulher e 65 anos para o homem. E o cálculo do benefício é sempre com base na média total do tempo de serviço, somando 60% com 20 anos de contribuição e mais 2% ao ano adicional. Resultado, as regras futuras são mais rigorosas do que as regras de transição, mas mesmo elas são precárias, porque poderão ser alteradas pela lei. Essas regras não estarão, essa regra que você falou, não estará na Constituição? Não estarão no corpo permanente da Constituição. E exatamente. Aí essa lei pode vir assim que for aprovada, a emenda constitucional, ou pode demorar 1 ano, 2 anos? Exatamente. Caso ocorra o fato que essa lei nunca seja feita, ou que seja feita daqui a 20 anos, vão ficar valendo essas regras, essas novas disposições que são chamadas de disposições transitórias, até que esta lei venha. Luiz, o impacto real, assim, dá para a gente dizer que o governo vai ter um ganho no seu caixa com essas mudanças e que esses servidores públicos, de fato, vão pagar mais, vão ser penalizados, ou a gente vai ter um sistema mais justo? O que dá para avaliar dessa sua experiência? Do ponto de vista do ganho fiscal, o próprio relator apresentou números que indicam que o ganho fiscal do governo continuaria muito elevado no conjunto da obra, ou seja, em lugar de 1,2 trilhão em 10 anos, o governo teria um ganho fiscal da ordem de 930 bilhões. Desses 930 bilhões, uma parte vem do aumento da tributação dos bancos, outra parte vem da redução do direito ao abono salarial, mas uma parte expressiva virá dos servidores públicos, das dificuldades adicionais para que os servidores possam se aposentar, da redução do valor das suas pensões por morte, que vão sofrer uma queda brutal, das reduções nos valores das próprias aposentadorias,
né? E tudo isso, portanto, é dinheiro que vai deixar de circular na economia, que vai deixar de ser utilizado para o sustento das famílias e vai atingir brutalmente os servidores públicos federais. Veja que os servidores estaduais e municipais que estavam na proposta original foram excluídos em função de uma pressão de partidos da base do governo e do Centrão que não querem sofrer o desgaste de mexer com a previdência dos servidores estaduais e municipais. Mas isso ainda pode ter mudança, Esse assunto ainda está pendente precisamente de uma articulação maior por parte do próprio governo e dos governadores para que esse tema seja revisto, o que poderá acontecer em plenário. Mas, enquanto isso não acontecer, estas novas regras só se aplicarão aos servidores públicos federais. Luiz, a gente não falou aqui dos policiais federais, já que a gente está falando só de servidores federais, a gente não falou dos policiais federais e a gente não falou dos militares, que aí é um caso completamente à parte que a gente tem que tratar. Exatamente. Né? No caso dos policiais federais, foram feitas algumas mudanças para melhorar a condição do policial. A idade mínima foi mantida em 55 anos para os atuais policiais e as regras de transição estabelecem tratamentos diferenciados em relação ao tempo de atividade policial para quem já está na profissão de policial e para quem irá ingressar. Mas o importante é que os policiais estarão protegidos em relação ao valor do provento. Todos os policiais que ingressarem no serviço público até a data da promulgação da emenda terão garantida a aposentadoria integral com base no último salário. Dali para frente, será aquele cálculo com base em 60% mais 2%. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.